Olá, alegria de estar aqui com você e hoje Prazer. de novamente receber o professor Ataníbio Poel Júnior. O professor é um estudante, é um pesquisador de filosofia esotérica, ministra cursos online sobre autoconhecimento, já esteve no Egito e fez uma viagem, trouxe fotos para nos mostrar aqui. E num programa recente que fizemos com ele, o professor Ataníbio ele falou de uma visão geral sobre a obra Isis Sem Véu, de Helena Petrovna Blavatsky, lançada no Brasil pela editora Pensamento em 4 volumes. E aí nós pensamos em convidá-lo novamente para falar especificamente de um ou outro capítulo. E hoje o professor vai falar sobre o capítulo 14 de Isis Sem Véu, volume 2. E este capítulo é sobre o Egito, não é? Egito, a sabedoria egípcia, melhor dizendo, a sabedoria egípcia. Professor, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço muito a oportunidade de estar novamente com você, com todas as pessoas que acompanham o canal, cá entre nós, né? E onde se está difundindo esse tema dentro da filosofia esotérica tão relevante que é o trabalho iniciado por Helena Blavatsky, que se desenvolveu através da teosofia, né? Me sinto muito honrado sempre que eu posso compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento que ao longo dos últimos 30 anos a gente teve o privilégio de ter acesso e estudar. Como a gente começou em outro momento falando sobre Isis Sem Véu em geral, né? E a ideia hoje é a gente trazer o foco para esse capítulo que você mencionou, o capítulo 14, do volume 2, onde ela fala especificamente da sabedoria egípcia. Então, a minha proposta é a gente pontuar algumas das ideias importantes desse capítulo, né? Um capítulo muito rico, a gente, claro, não vai se estender sobre todo ele, mas a ideia é pontuar algumas ideias importantes que ela coloca sobre o Egito, e depois eu fiz uma seleção de algumas fotos, né, dessa viagem que eu realizei até o Egito, e aí a gente pode ver algumas coisas também, comentar algumas coisas interessantes dentro do universo fantástico que a gente encontra lá no Egito, né? Então, Fernando, eu começaria apontando uma ideia com a qual Blavatsky inicia esse capítulo, que é uma ideia sobre a origem dos egípcios, né? Quando ela fala sobre a origem dos egípcios, ela traz citações de autores da época, né, que pesquisavam sobre o Egito, e ela traz uma colocação muito interessante. Citando um autor da época, ela diz: de quem teria o Egito aprendido as suas artes assombrosas, cujos segredos morreram com eles? Ele não enviou agentes a todas as partes do mundo para aprender o que outros sabiam, mas os sábios das nações vizinhas recorreram a ele para obter o conhecimento. E com o Egito acontece, e essa é a colocação que Blavatsky faz, né? Com o Egito acontece um fenômeno muito interessante, porque, em geral, quando nós estudamos as civilizações antigas, a gente segue um paradigma, né, que já está instalado, de que essas civilizações, elas, quanto mais antigas, né, quanto mais próximas das suas origens a gente investiga em termos arqueológicos, em termos históricos, em termos linguísticos, a gente encontra essas civilizações em estágios mais primitivos de desenvolvimento, né? Então, qualquer estudo que nós encontramos hoje feito sobre as civilizações antigas, ele segue essa lógica que aparentemente é corroborada pelos fatos, né? Digo aparentemente porque esse paradigma, embora seja o paradigma vigente, não é um consenso universal entre todos os pesquisadores. E é justamente aí que Blavatsky começa fazendo a sua colocação, porque
embora a gente costume aplicar esse paradigma linear, né, de progressão linear das civilizações, desde um início mais primitivo e simples até um ápice, né, mais elaborado, complexo, e depois no declínio, ela aponta, chama atenção para que no Egito parece não ter acontecido dessa forma. Quanto mais a gente vai às primeiras dinastias conhecidas, ou ao Egito mais antigo, né, surpreendentemente, a gente encontra um maior desenvolvimento. A gente encontra, se a gente compara o Egito tardio, as épocas tardias do Egito, né, com as primeiras dinastias, as épocas originais, nós encontramos que, no início, nós encontramos o maior conhecimento, a maior destreza ou precisão nas suas obras, nós encontramos um nível de qualidade civilizatória, de conhecimento, em todas as áreas, extremamente elevado, que se mantém praticamente estável, né, por milênios, e a certa altura começa a declinar. Esse padrão foge totalmente ao paradigma que a gente usa para interpretar, né, os nossos estudos sobre as antigas civilizações, e isso nos leva, como levou Blavatsky a colocar, uma questão sobre de onde se teria originado o Egito, né? Qual seria a sua origem, já que com essa constatação a gente fica complicado a gente usar as referências que normalmente nós usamos para falar da origem das civilizações, que é dizer que elas começaram praticamente do zero, foram evoluindo, ou que elas assimilaram elementos de civilizações anteriores ou coetâneas e foram construindo um processo civilizatório. Aparentemente, a gente vê no Egito um padrão totalmente diferente disso, né? Como se o Egito tivesse surgido já maduro, uma expressão que o Blavatsky, inclusive, usa para falar desse fato, né? Blavatsky, nesse capítulo e em outros pontos, Isenvel e mais adiante na própria doutrina secreta, ela vai trabalhar com a ideia de que o que nós chamamos de Egito é um remanescente de um processo civilizatório extremamente antigo e extremamente avançado, civilizatoriamente, culturalmente, espiritualmente, que teria sido a civilização atlântica. E após o cataclisma que marcou esse processo civilizatório atlântico, o Egito fica como um remanescente desse processo, né, que hoje nós chegamos a conhecer como o Egito, como um remanescente desse processo, guardando todo o acervo extremamente completo e complexo da civilização atlântica. E alguns autores, inclusive Blavatsky em algum ponto faz essa menção, alguns autores chamam esse Egito originário de Egito Vermelho, fazendo uma referência à sua origem atlântica. E esse Egito Vermelho teria perdurado por um tempo muito grande, né, passando por várias vicissitudes, mudanças geológicas de toda aquela área, né, do planeta, e, a certa altura, teria recebido, né, num desses seus ciclos, uma influência proveniente de mais ainda ao Oriente,
da antiga Índia, né, com migrações provenientes da Aryavarta, né, da antiga Índia, que chegaram a essa região e reestabeleceram, né, um processo civilizatório. Quando essas migrações da Aryavarta chegaram a essa região, o Egito se encontrava bastante estagnado devido, em parte, a mudanças geográficas, geológicas importantes que tinham acontecido nos últimos tempos. E digamos assim, essa onda vinda da Aryavarta encontra uma base extremamente avançada e reestrutura sobre ela um novo ciclo do Egito, que tem um marco importante, que é o aparecimento deste faraó que nós chamamos de Menes. Inclusive, Blavatsky, em certos pontos da sua obra, chama a atenção de que a denominação desse faraó Menes remete a uma raiz do sânscrito, a raiz man, que é a mesma que origina a palavra manas, né? E mente, né? Mente pura, mente no seu sentido puro. E a partir desse faraó, nós temos um outro segmento do processo egípcio, que é bem mais conhecido da arqueologia convencional da nossa cultura, tanto que muitos autores costumam remeter o início, propriamente dito, da civilização egípcia à figura do faraó Menes. Então, por aí se localizam as primeiras dinastias, se começam a contar as primeiras dinastias egípcias. Por isso, a origem do Egito seria bastante distinta do que normalmente a gente tenta sempre encaixar as civilizações antigas nesse paradigma linear, sequencial, né? A gente vai ver nas imagens depois, inclusive, algumas coisas muito sugestivas que mostram esse processo. Então, o Egito, como a gente costuma denominar, ele teria nascido maduro, como diz Blavatsky, passado por muitas vicissitudes, recebido um reavivamento com a entrada dessa onda proveniente do Extremo Oriente, né, de Aryavarta com Menes, e a partir daí, a partir de uma base extremamente sólida, extremamente importante, o Egito tem um novo desenvolvimento que é, a princípio, mais conhecido pela arqueologia convencional dentro da nossa cultura atual. E veja você, Fernando, que a própria arqueologia moderna atual, ela se depara com essa dificuldade, porque quanto mais se pesquisa no Egito, mais se encontram coisas, né? Recentemente, não faz muito tempo, se encontrou as ruínas de uma cidade inteira, né, com artefatos muito importantes. Uma descoberta que foi feita agora, ou foi divulgada, pelo menos agora, há pouco tempo, coisa de poucos meses, que está sendo comparada nos meios arqueológicos à descoberta do túmulo de Tutankhamon, né, da tamanha importância. Então, você vê que quanto mais se investiga, vão se encontrando cada vez mais elementos, e embora a gente saiba que a arqueologia preza por uma precisão e correção muito importantes nessa área de conhecimento, e além de que há sempre barreiras de paradigma a serem superadas, né, a cada nova descoberta,
é bastante lento o processo de mudar o que a gente já tem estabelecido sobre o Egito. Mas veja você, Fernando, que aconteceu ainda em meados do fim do século passado, uma coisa interessante. Finalmente, não se pôde mais deixar de reconhecer descobertas muito importantes que demonstravam a existência de dinastias faraônicas anteriores àquela que se considerava a primeira. E isso criou um problema, né? Como vamos fazer agora, né? Vamos reconhecer que existiam dinastias anteriores, oficialmente considerada a primeira, e como vamos fazer? Vamos renomear todas as dinastias? Como vamos fazer para resolver isso? Né? Então, foram duas dinastias reconhecidas anteriores à primeira, e para encaixar as coisas se chamou essas dinastias de a dinastia 0 e a dinastia 00. Para não ter que rever toda a numeração, né, já atribuída às dinastias, o que criaria uma completa confusão na cronologia, no estudo do já conhecido sobre o Egito. Mas eu coloco isso para a gente perceber que, apesar de muito tempo de pesquisas importantes, nosso conhecimento sobre o Egito, toda a sua extensão, toda a sua maturidade, tanto em termos de construções materiais, quanto em termos de conhecimento transcendente, espiritual, a gente ainda tem muito a ver. E o que hoje pode nos parecer estranho ou exótico, como mencionar um Egito tão antigo que se conecta a esse período das civilizações chamadas Atlantes, hoje nos parece estranho, mas não é nada estranho que, com o tempo, a gente vá se aproximando cada vez mais da cronologia e das origens que Blavatsky, baseada nas religiões esotéricas, assinaram. Né? A influência do Egito é outro ponto que Blavatsky assinala de forma muito importante. Parece certo que o Egito foi a grande fonte civilizatória em várias áreas, especialmente no que diz respeito à área da religiosidade, da espiritualidade, do conhecimento profundo das leis da vida e da evolução do ser humano, para os focos civilizatórios que estavam ao seu redor. Em particular, quando a gente observa, por exemplo, a influência egípcia sobre os gregos, nós encontramos registros muito, muito interessantes. Por exemplo, um relato que nos chega de Solon, né? Solon foi uma figura proeminente da cultura grega, um legislador, um grande estruturador da civilização grega. E, tal como Pitágoras, tal como Platão, né, esteve no Egito estudando, né, lá, e se conta que quando ele, provavelmente logo que chegou, né, se vangloriava um pouco das conquistas dos gregos, né, os sacerdotes egípcios que acolheram ele, né, para o seu aprendizado, disseram, né, Blavatsky cita um texto muito interessante, ela diz, os sacerdotes egípcios teriam dito a Solon, Solon, vós gregos sois infantis, não tendes opinião antiga, nenhuma disciplina de longa data. É que longa data para os egípcios eram da ordem de milênios, né? Longa data para eles, né? Dentro do contexto dele. E muito surpreso, na verdade, ficou o grande Solon,
quando os sacerdotes do Egito lhe disseram que muitos deuses e muitas deusas do panteão grego eram apenas deuses do Egito disfarçados. Coisa que, quando a gente estuda a mitologia de maneira comparada, a mitologia grega e a mitologia egípcia, se pode perceber claramente na estrutura dos panteões e dos seus distintos deuses e nas respectivas simbologias, né? Blavatsky passa uma parte desse capítulo destacando algumas das grandes conquistas egípcias, os grandes conhecimentos que possuíam, e ela cita algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela cita o uso da anestesia, né? Uma questão que nós consideramos relativamente recente, descoberta por nós, né? Há relativamente pouco tempo. Ela deixa claro, inclusive citando fontes gregas da época, que a anestesia já era conhecida no Egito, e os gregos utilizaram a técnica egípcia, que eles chegaram a utilizar a técnica egípcia. Eu quero só achar a referência que eu havia separado aqui. Os gregos chamavam a pedra de Mênfis, um mineral que, preparado de determinada forma, podia ser aplicado de maneira tópica sobre uma parte do corpo, gerando o que hoje a gente chamaria uma anestesia local, né? Ou pulverizada esta pedra e preparada junto com outras substâncias, podia ser administrada à pessoa para que ela pudesse sofrer intervenções cirúrgicas anestesiada, né? Também sabemos, por registros encontrados, que os egípcios executavam operações cirúrgicas complexas, inclusive na região da cabeça, do cérebro, que é uma das intervenções cirúrgicas mais complexas que a gente pode pensar, né? E outros dois destaques que Blavatsky faz, ainda dentro da área médica, é a descoberta do papiro de Ebers, né? É um extenso papiro descoberto e estudado por um especialista chamado Ebers, por isso é conhecido como papiro de Ebers, e que trata extensamente sobre as artes médicas. E outro destaque que Blavatsky faz é que esse papiro seria um dos livros de Hermes, né, famosos livros de Hermes, ou pelo menos uma parte de um deles, né, os livros de Hermes ou os livros de Thoth, né, atribuídos ao deus da sabedoria, Thoth. Segundo algumas fontes, Blavatsky menciona 36 livros, algumas outras fontes falam em 42, mas de qualquer forma seria um acervo de livros, papiros, que abrangiam todo o conhecimento, toda a sabedoria possuída pelos egípcios. Se tem inúmeras referências a esses livros de Thoth, livros de Hermes, porém não se havia localizado nenhum deles até a descoberta do papiro de Ebers, que se acredita, e Blavatsky coloca dessa forma, seria, se não mais uma parte de um dos livros dos papiros de Thoth, né? Esse acervo de 36 ou 42, não há um acordo sobre isso, né? Blavatsky destaca a grande antiguidade dos monumentos egípcios,
do que a gente encontra sobre o Egito hoje. A gente vai ver algumas imagens da Esfinge, e uma das colocações que Blavatsky faz nesse capítulo é justamente que os textos herméticos, o corpus hermético que nós recuperamos nesse texto, Hermes declara que a Esfinge tinha as suas patas banhadas por um mar de ondas muito intensas. Dando crédito a essa afirmação, nós teríamos que dar a Esfinge, que seguramente é o complexo das pirâmides, da planície de Gizé, uma antiguidade muito maior do que a que hoje é reconhecida para ela. Porque a época em que aquela região que hoje é o Saara, que é um deserto, foi um oceano, e a geologia hoje corrobora que efetivamente aquela área, antes de profundas transformações geológicas, foi um oceano, né? Essa colocação coloca a antiguidade da Esfinge, dos monumentos da planície de Gizé, das pirâmides, muito antes do que a arqueologia atual se sente confortável em reconhecer. Mas é uma dos temas que Blavatsky coloca para falar da imensa antiguidade da civilização egípcia. E ela menciona a proficiência egípcia em todas as áreas, né, da cultura, desde a arte, passando pela medicina, a ciência, a astronomia, a arquitetura, a engenharia, como demonstram seus monumentos, vamos ver nas imagens um pouco disso. Sua proficiência em todas as artes, inclusive ela menciona as artes da guerra e da estratégia, né, militar e política. O Egito sempre esteve numa região muito difícil em termos geopolíticos, né, convivendo com povos que sempre tiveram uma convivência cultural e civilizatória bastante difícil. E o Egito sobrevive nesse meio como uma potência geopolítica, poderíamos dizer dessa forma, da época, eventualmente precisando utilizar de recursos militares que tinha, muito bem estruturados, muito bem organizados, através de incursões militares, mas a preferência egípcia sempre foi por estabelecer relações políticas e diplomáticas pacíficas, e nisso também consta que era extremamente hábil. Tanto que o primeiro tratado de paz entre estados beligerantes que a história atual registra é justamente o tratado entre egípcios e hititas, feitos à época do faraó Ramsés II, para pôr fim a toda uma guerra que existia entre esses dois povos na época. E Blavatsky coloca, mais uma vez, como uma demonstração da capacidade dos egípcios de lidar, desde que surgiu com um altíssimo nível com todas as questões civilizatórias. Ela aponta aí, uma grande parte desse capítulo está dedicada a um estudo comparado que ela faz entre o que se encontra no Egito com o que se encontra nas civilizações pré-colombianas da América e com o que se encontra também no Extremo Oriente, que ela especificamente fala dos grandes complexos de templos no Camboja. Ela faz uma coteja comparações entre esses dois extremos, né? Um extremo na América pré-colombiana e outro um extremo
lá no Extremo Oriente, nos templos do Camboja, mostrando que há extensas, muito grandes e numerosas semelhanças, não só em termos arquitetônicos, mas em termos da maneira como no México, na América pré-colombiana e no Camboja, são retratados o ser humano, a sua origem, as distintas raças, etnias, povos que viveram sobre a Terra. E, analisando tudo isso, Blavatsky insiste numa conclusão que nós encontramos não só nesse capítulo, mas em toda a obra dela, um dos pilares importantes de toda a obra dela, tanto em Sindel quanto a Doutrina Secreta. Ela insiste na conclusão de que, por detrás de todos esses grandes processos civilizatórios que nós podemos constatar, tanto no Oriente como no Ocidente, está uma unidade, um único conhecimento, uma única tradição de conhecimento sobre a natureza, a vida, a evolução do ser humano, né? Que ela denomina de muitas formas, mas uma das formas mais relevantes que ela usa, ela chama isso de a religião da verdade, né? Da qual são depositários a confraria de homens e mulheres sábios que ao longo de toda a história humana preserva esse conhecimento e o utiliza para fomentar, direcionar, orientar todos os processos civilizatórios que fazem parte, né, dos passos evolutivos da humanidade ao longo do tempo. Então, quando ela faz essa comparação, ela insiste que, sob diferentes formas, através de linguagens diferentes, de mitologias aparentemente diferentes, simbologias aparentemente diferentes, nós encontramos o mesmo conhecimento, né? Através das pirâmides e templos egípcios, através das pirâmides e templos da América pré-colombiana e no caso comparativo que ela usou, dos templos que são imensos, são cidades-templo, encontrados no Extremo Oriente do Camboja. Uma curiosidade, só para quem gosta de ler Sindel, em alguns pontos de Sindel, e particularmente nesse capítulo, exatamente nesse volume que estamos mostrando, Blavatsky compara o Egito com as civilizações mexicanas, o que pode nos levar à conclusão que ela está se referindo exclusivamente às civilizações que se localizam no que hoje a gente entende como o México. Preciso lembrar que o México e as civilizações mexicanas eram um termo que, na época de Blavatsky, se usava de maneira genérica para designar todas as culturas e aquela região andina, né, pré-colombiana, que hoje a gente, obviamente, se refere de maneira específica. Quando a gente fala de México, a gente está falando de uma determinada coisa. Quando a gente fala de Incas, Maias, Aztecas, a gente está se referindo a coisa específica. Então, esse termo pode levar a alguma confusão quando se lê Sindel, mas basta que a gente considere o sentido que ele tinha na época. Então, Blavatsky usava no sentido da época. Quando ela fala culturas mexicanas, civilização mexicana, o México, ela está se referindo de maneira genérica a toda a cultura pré-colombiana, em particular a cultura dos antigos povos andinos que se estabeleceram ao redor da cordilheira andina, que ela também se refere de maneira genérica simplesmente como uma grande cordilheira, ou a cordilheira, né? Então, apenas uma curiosidade. E, finalmente, nesse capítulo também a gente encontra uma proposição de Blavatsky que angariou muitas inimizades para ela
e muitas críticas, que é quando ela coloca que Moisés teria sido um sacerdote egípcio, né? Ela diz que, deixa eu me localizar a anotação aqui, seu nome egípcio teria sido Osarsi, e que ele teria sido iniciado, apesar de estrangeiro, sendo originalmente egípcio, teria sido iniciado, se não nos mistérios maiores, mas seguramente nos mistérios menores, e ela aponta várias congruências, vários pontos de encontro entre a doutrina mosaica, tudo que a gente tem hoje registrado do trabalho de Moisés, com as tradições dos sacerdotes iniciados egípcios, né? Então, ela aponta várias convergências e faz essa colocação que, obviamente, levou ela a sofrer duras críticas por parte de todos que, de alguma forma, estavam associados à tradição mosaica, né? A tradição de Moisés. Então, Fernando, com isso, eu creio que a gente pontuou aí um pouco as ideias assim, mais relevantes, né, desse capítulo, que é muito rico, né? Quem tem muito aí a Isisembel, volume 2, pode se dedicar a fazer uma leitura desse capítulo, vai encontrar informações muito interessantes e Blavatsky desenvolvendo essas ideias com a peculiar capacidade dela e dos seus mestres de fazer esse estudo comparado, né, de diversas civilizações, culturas e simbologia, né? Eu não sei se você tem algum ponto que você gostaria de destacar nisso. Eu reli recentemente, professor, esse capítulo, né? E é realmente extraordinário, né? A gente se surpreende com a grandiosidade do Egito, com todos os conhecimentos, como o senhor mencionou, né? A ciência, a arquitetura, né? A mudança de cursos do Rio Nilo, e agricultura, e astronomia, e aquele gigantismo dos templos, né? O templo de Karnak e outros. E há um comentário, Heródoto, né? O grego Heródoto, fazendo os registros, conversando lá com os egípcios, quando diz que, em determinado momento do capítulo, que a Catedral de Notre-Dame cabia dentro de uma galeria de um dos templos egípcios. A gente fica tentando imaginar essa grandiosidade, de onde veio isso, não é? A precisão da colocação das pedras, das pirâmides, das construções, é arrebatador. É um capítulo que toca profundamente todos os leitores e mostra a grandiosidade a que o gênero humano já chegou aqui no nosso planeta Terra. Exatamente. E muito interessante essa colocação que você faz, lembrando que Heródoto é uma das fontes importantes para o estudo do Egito, né? Um grande historiador grego. E ele fala, inclusive, agora que você mencionou Heródoto, me lembrei, a gente considera as pirâmides algo colossal, né? Ele menciona uma outra obra que seria ainda mais impressionante, né? Inclusive nesse capítulo do Blavatsky, ele traz essa citação, né? Ele teria visitado pessoalmente no Egito os antigos labirintos. Os labirintos, né? Uhum. Ele diz que já encontrou em ruínas. Entenda-se que o que ele chamava de ruínas era uma construção degradada, né? Ele diz, já encontrei assim em ruínas. Não obstante a sua admiração pelo gênio dos seus construtores, não conheceu limites. Considerou muito mais maravilhoso do que as próprias pirâmides. Heródoto diz que encontrou até 3.000 câmaras.
3.000 salas, todas completamente decoradas, inscritas com pinturas e hieróglifos. Metade dessas 3.000 câmeras no nível do chão, ou seja, sobre o solo, né? E outra metade abaixo do solo. Ele diz que no ângulo do labirinto há uma pirâmide de 74 metros de altura, com grandes figuras esculpidas, na qual se entra por uma vasta passagem subterrânea. E nos 4 cantos do labirinto ele menciona que haviam outras 4 pirâmides, cada uma com 45 metros de altura, igualmente e completamente decoradas, pintadas. Então, hoje há vestígios conhecidos que se considera serem do labirinto, porém são de muito difícil acesso. Eu lembro que quando nós estivemos no Egito, fazia parte dos nossos planos ir a esse lugar onde se encontram vestígios do labirinto. Mas ele fica numa área do Egito que é habitada, os habitantes atuais do Egito naquela região são fundamentalistas islâmicos. E na época em que eu viajei ainda estava bastante intenso toda a movimentação do Estado Islâmico. E era impossível ir a esse local. Para você ter uma ideia, em condições normais, para ir a esse local, você precisa coordenar uma viagem e uma visita escoltada por tropas militares. Mas, na época que nós estivemos lá, nem as tropas militares iam lá. Não havia a menor condição. Então, a gente também tem isso, né? O Egito hoje vive uma situação, compartilha da situação do Oriente Médio, que é uma situação geopolítica muito complexa e violenta em muitos aspectos. Então, a gente tem certas restrições para investigar, para ir a determinados lugares importantes, como esse, onde estão os vestígios que se considera ser do labirinto mencionado por Heródoto, né? Então, provavelmente as gerações futuras vão descobrir coisas que a gente ainda nem imagina. Vamos às fotos, professor? Vamos ter o prazer de vê-las. Vamos para as fotos. Eu vou procurar voltar aqui. Está bem? Você consegue ver? Sim. Bom, essa foto estávamos no acesso para a câmara interna da Grande Pirâmide. Tá? Normalmente se mostra a Grande Pirâmide por fora, eu quis mostrar um pouquinho por dentro. Tá? Esse é o acesso, logo ali em cima, quando termina esse corrimão, né? Há uma área que a gente precisa passar abaixadinho, né? Para poder entrar na Câmara do Rei. Essa parte é de mão única, né? Como a gente está vendo, né? Passa em fila indiana. Já é a parte final do caminho, um caminho relativamente longo que a gente faz desde a entrada externa na face externa da pirâmide. No início, o caminho tem duas mãos, né? Então, se organiza, as pessoas vão para um lado, voltam para o outro, mas chega um ponto que afunila, como se vê aí, né? E a gente segue em fila única. Aí nós estamos dentro da Grande Pirâmide. É um caminho ascendente, né? Subindo do nível do solo hoje, até atingir a câmara onde se encontra o sarcófago, né? Então, eu quis mostrar um pouco por dentro, né? Normalmente a gente vê a pirâmide por fora, mas aí está o acesso à câmara principal, né? Aí está, isso está na área de Gizé, na área das pirâmides, né? Essa imagem mostra uma coisa que encontramos em inúmeros templos, praticamente todos os templos. Nós encontramos uma porta falsa.
muito comum, se vai indo, chega no final de uma parede, tem uma coisa assim, uma porta. A gente vai ver depois outros tipos de porta falsa. É uma porta, só que não leva a lugar nenhum, aparentemente. Né? Fisicamente, ela não leva a lugar nenhum. São as portas falsas. Né? Em geral, elas têm essa característica, como uma porta, né? E tem, na parte superior, cruzando a porta, uma espécie de cilindro, né? Ou um travessão, né? Normalmente cilíndrico, né? Com gravações, com hieróglifo. Uma das teorias para explicar o porquê de fazer essas portas falsas é que elas seriam, uma das suas funções seria servir de elemento de prova nos templos para os que aspiravam à iniciação do mistério. E para isso, eles tinham que desenvolver uma série de faculdades importantes, né? Hoje, um tanto quanto esquecidas, mas que seguem sendo faculdades e potenciais, poderes importantes do ser humano. Se tratava de abandonar o corpo físico e estabelecer sua consciência nos veículos mais sutis da nossa Constituição, né? Os nossos veículos astrais, como são chamados, né? E consciente nesse corpo astral, o neófito tinha que atravessar a porta falsa para ver o resto do texto que estava escrito do outro lado. Né? Porque o texto que aparece visível na porta tem um complemento que está preso do outro lado. Não tem como ver, salvo que ele possa observar isso a partir do plano, de um plano mais sutil, do plano astral, do seu corpo astral. E então ele voltava dessa experiência e dizia ao sacerdote, ao seu mestre, o texto completo, e então se constatava que realmente ele era capaz de projetar sua consciência utilizando seus veículos sutis. Uma forma de constatar todo o treinamento que esse neófito, o discípulo, fazia para desenvolver essa possibilidade da nossa consciência. Então, não descartando que possam ter outras funções, me parece que essa era uma das funções das portas falsas, e nem da sua função simbólica dentro da constituição dos templos onde ela participa. Né? Aí está uma outra porta falsa, um outro estilo, né? Decorada com hieróglifos, onde novamente a gente vê, essa é uma porta mais estreita, né? Mas a gente vê novamente lá em cima o cilindro ou a trave que contém os hieróglifos ocultos. Aí está uma imagem externa da pirâmide. Eu coloquei essa imagem para que a gente possa ter uma ideia de como era a pirâmide originalmente. Né? Hoje ela se encontra assim, a sua superfície se encontra irregular, né? Formada por todo um plano de irregularidade, irregular de pedras aparentemente amontoadas, né? Mas isso se deve a que o material das faces da pirâmide foi saqueado ao longo de muito tempo para as construções na região do Cairo, né? Na planície de Gizé se encontra onde hoje está a cidade do Cairo. Inclusive, recentemente, boa parte da cidade do Cairo foi construída utilizando material retirado das pirâmides. Originalmente, ela era tinha suas faces totalmente lisas, né? Ou seja, a irregularidade das pedras que existiam na sua construção era coberta por um estuque, né? Ou por um revestimento, né? Liso, como ainda resta no topo dessa pirâmide. Segundo algumas fontes importantes, inclusive Blavatsky, ele coloca que eram de um branco resplandecente, visto o seu brilho, a sua resplandecência a longas distâncias,
E no topo estaria o piramidão, ou piramidon, uma pequena pirâmide de ouro que encimava, né, e constituía o topo da pirâmide propriamente dita. Né? Aí a gente pode ver um pouquinho mais perto a estrutura que originalmente cobria todas as faces da pirâmide. Aí está uma imagem que ilustra algo que Blavatsky também coloca no capítulo que a gente comentou, que é a precisão com que as pedras são colocadas, né? Precisão idêntica que a gente encontra quando visita as construções dos templos das culturas pré-colombianas na América. Né? Como eu disse antes de ir ao Egito, eu fiz uma viagem de pesquisa à região das culturas pré-colombianas, particularmente no México, e se encontra exatamente o mesmo padrão. Né? Se a gente não disser que essa foto é do Egito e disser que ela foi feita num templo do México, não há nenhuma objeção. Né? A gente vê aí a extrema precisão com que esses enormes blocos de pedra, em geral várias toneladas, são encaixados entre si. Não há não há argamassa, rejunte, nada entre as pedras. Elas estão simplesmente encaixadas uma sobre a outra com grande precisão. Aí está a esfinge, que também comentamos, né? Esta que teria suas patas em uma antiguidade muito remota, banhadas pelas águas do mar, né? E que também, segundo algumas fontes que estudam no Egito, originalmente teria um disco dourado sobre a testa, asas e sua face, hoje desfigurada, representaria um antiquíssimo e lendário rei faraó da época Atlântica, remontando, portanto, esses monumentos, segundo Blavatsky, ao Egito Vermelho, né? A origem atlântica do Egito. Essa foto de próxima, eu gostaria de destacar algo muito interessante. Vocês podem observar que, a partir de várias mutilações, há uma mutilação muito importante, que é a destruição do nariz da estátua. O nariz da estátua está completamente destruído. Quando a gente percorre o Egito, a gente encontra esse padrão de mutilação nas estátuas, em inúmeras estátuas, dentro dos templos, nas áreas externas, onde a estátua teve o seu nariz quebrado. Sucede que, quando o cristianismo chega ao Egito, se desenvolve um grande embate entre a doutrina e a visão de mundo cristã e, obviamente, as tradições egípcias, que eram consideradas pagãs, diabólicas, nocivas, e, portanto, havia todo um movimento das populações cristianizadas para destruir os objetos de culto demoníaco, né? O não permitido no livro. Obviamente, não dá para destruir a esfinge, né? É um trabalho um pouco complicado você desmontar a esfinge. Mas, para garantir que a esfinge fosse morta, se lhe destruía o nariz, o que simbolicamente representava impedi-la de respirar. Então, vê-se que as turbas populares recentemente convertidas ao cristianismo, ou por ele
orientadas para essas representações, estavam orientadas por quem entendia um pouco da magia da natureza. Sabia que os egípcios, em todos os seus templos, monumentos, estátuas, pinturas, colocavam vida e inteligência, algo que Blavatsky vai explicar falando da presença dos elementais, dos espíritos elementais, dos gênios da natureza, vivificando esses monumentos e estátuas. Então, em termos mágicos cerimoniais, impedir a estátua de respirar equivalia a tirar a vida do gênio ou do elemental que estava presente, habitando essa estátua, e, portanto, tornando-a inerte, inativa. Qualquer que fosse a sua função, ela se desativaria. Então, esse padrão de vandalismo é recorrente nas estátuas egípcias. Elas têm o nariz quebrado e, obviamente, não é casual, tem a ver com desligar os monumentos, as estátuas, e impedir que funcionem em termos energéticos, em termos mais sutis, como originalmente foram feitos para funcionar. Aí está uma estátua que, inclusive, é mencionada por Blavatsky, é a estátua de Ramsés II, uma estátua de mais de 20 metros de altura. Ela foi encontrada já no solo, deitada, e hoje está no museu, nessa posição. Ela foi erguida novamente, feita em um único bloco de pedra. Uma obra muito impressionante, com uma grande precisão e sempre acompanhada dos respectivos textos hieroglíficos e cartuchos que protegiam a escrita mágica dos egípcios. Como a gente pode ver aí, um bastão que Ramsés segura na sua mão. Essa imagem é interessante. Ela é do teto de uma área do templo de Dendera. E aqui a gente pode ver o que aconteceu com os templos egípcios após o declínio. Os templos que não foram soterrados pela areia acabaram sendo utilizados como moradia para os habitantes da região. Né? E como eles, dentro desses lugares, acendiam fogo, acendiam fogueiras, e toda sorte de atividades normais, domésticas, com o tempo, se cobriu os tetos com uma fuligem, né? Uma fuligem oleaginosa, que depois, quando esses templos foram restaurados, teve que ser removida. Então, se deixou em algumas áreas um pouco dessa fuligem, para a gente ter uma ideia de como foram encontrados os templos egípcios após serem utilizados, né? Já por pessoas que viviam na região desconectadas da sua ancestralidade, né? Inclusive muitos povos que originalmente não são egípcios, mas que com o tempo, após o declínio da civilização faraônica, foram constituindo o que hoje é o povo egípcio. Eles usavam como local de moradia, para suas atividades. Então, os templos foram encontrados, em muitos casos, nessa condição, e teve que se fazer um trabalho de restauração muito importante. Aí está uma coluna coberta de hieróglifos, né, que é bastante comum. Praticamente todas as colunas nós encontramos a escrita hieroglífica, transformando a coluna num livro, né? E, ao mesmo tempo, num equipamento energético, mágico, emissor, e receptor e harmonizador
de forças e energias, tanto telúricas, né, da Terra, quanto celestes. Aqui a gente vê uma outra forma que assumiu o vandalismo, que se desencadeou sobre toda a cultura faraônica do Egito Antigo, além de mutilar as estátuas, né, particularmente no nariz, como a gente comentou, as figuras eram em relevo nas paredes dos templos, eram marteladas, para que ficassem totalmente irreconhecíveis e não pudessem mais funcionar de acordo com a sua qualidade original. Então aí aparece uma cena onde está Maat, né, a deusa Maat, em seu trono, e as figuras marteladas, desfiguradas. Então, essa é outra forma que assumiu o vandalismo em relação ao legado do Egito Antigo. Aí eu estou numa área muito interessante. Esse é o Templo de Dendera, e essa é a área onde é o Templo de Dendera, se não me engano. Sim. Essa área é onde ficava o Sanctum Sanctorum, né? Ou o mais interno dos templos do complexo, né? Onde vivia o Deus que regia e orientava todo esse templo e toda a região, onde tinham acesso somente os iniciados de maior grau do templo, para manter viva a conexão do Egito com uma força inteligente da natureza que estava representada, né, ou ancorada na Terra através da estátua do Deus na sua barca, nesse espaço, nesse recinto que era o mais sagrado do templo. Então, hoje ele está restaurado, né? Você pode visitar, e eu fiz questão de registrar esse momento tão significativo em que nós podemos estar num lugar com esse registro, né? Com essa história. Aí, nessa foto estamos na famosa no famoso lugar da verdade, né? Ao povoado, né? Onde viviam a confraria de construtores, suas famílias, onde viviam a confraria de construtores que era responsável por construir os templos, não só os templos de milhões de anos, onde ficavam as múmias dos faraós e grandes iniciados, mas todos os templos, ou seja, todas as construções sagradas e mágicas do Egito eram planejadas, e sua construção orientada e feita por esta confraria, que alguns autores chamam a confraria dos construtores, e vivia nessa região, conhecido como o lugar da verdade, e onde havia um importante templo para Maat, a deusa da justiça, da corrupção, do equilíbrio, e hoje se encontra dessa forma a moradia dos construtores dos templos. E aí está um detalhe interessante que a gente mencionou. Vejam que como a gente pode ver a antiguidade de um hieróglifo, de uma inscrição ou de um texto talhado na pedra.
Quanto mais profundo for cavado o hieróglifo, mais antigo ele é. Por isso a gente falava lá no início, né? Se a gente seguisse a lógica convencional, os hieróglifos mais antigos, eles seriam mais rasos, e à medida que a técnica fosse evoluindo, né, e as ferramentas melhorando, e a experiência aumentando, então nós encontraríamos hieróglifos cavados mais profundamente na pedra, em épocas mais recentes. Mas é exatamente o contrário. Os hieróglifos mais antigos são talhados com várias polegadas de profundidade na pedra, o que, obviamente, é um trabalho bastante difícil, mas parece que os egípcios tinham recursos bem significativos para fazê-lo, porque nós encontramos hieróglifos antigos com uma profundidade significativa. Quanto mais recentes são as gravações em muros, em colunas, pedras, mais rasos são os hieróglifos. A gente encontra alguns exemplos. Aí está uma parede, né, onde a gente vê a profundidade do hieróglifo na pedra. Né? E, em geral, nós encontramos as paredes dos templos e lugares sagrados totalmente cobertas por hieróglifos. Esses hieróglifos são, na verdade, textos completos, né, que se relacionam com o templo em que se encontra, com as funções do templo em que se encontra. Né? E aí está esse muro, se não me engano, está no Templo de Horus, se não me engano. Também encontramos o vandalismo, né? Podemos ver as cabeças, né, dos deuses marteladas. Né? E apenas para encerrar, aproveitando essa imagem muito bonita de um templo, a parede de um templo coberto de hieróglifo, só assinalar que quando a gente fala de um templo egípcio, de um templo nas antigas culturas ou civilizações que nos precederam, a gente precisa mudar um pouquinho o nosso paradigma, porque quando hoje a gente fala a palavra templo, né, eu sempre brinco que a gente tem um neurônio que faz umas traduções meio estranhas dentro do nosso cérebro, né? Um neurônio tradutor meio tendencioso, né? Quando a gente usa a palavra templo hoje, esse neurônio traduz por igreja. Né? Para nós são como sinônimo. Então, falando templo egípcio, a gente pensa que era um lugar parecido a como nós temos uma igreja hoje, mais diversas denominações. Porém, tanto no Egito como nas culturas antigas, a gente tem que tomar cuidado, porque templo tinha um significado completamente diverso. O templo não era simplesmente um lugar religioso, onde as pessoas iam para orar, por exemplo, para se conectar com a divindade de uma forma que a percebesse. Sim, os templos tinham o seu elemento religioso, onde as pessoas podiam ter a sua interação religiosa. Porém, nessas culturas, e particularmente no Egito, um templo era um complexo que abrigava o aspecto religioso, mas tinha museus, laboratórios de pesquisa, bibliotecas extensas, sob a forma de papiros e sob a forma das próprias paredes, porque aí está um texto completo. Recintos para que os viviam no templo vivessem, estudassem, recintos para cerimônias, tanto públicas quanto privadas. Além do mais, o templo funcionava como um núcleo administrativo para toda a região onde ele se encontrava.
Então, a gente só tem que tomar cuidado com usar a palavra tempo nesses casos, né, para as culturas antigas, e em particular o Egito, não reduzir a pensar que era simplesmente uma igreja de pedra com as paredes esculpidas. Era um centro de desenvolvimento cultural, de pesquisa, que nós chamaríamos hoje de pesquisa científica, de desenvolvimento espiritual do ser humano e de suporte, tanto visível quanto invisível, para toda a região, né, que estava ao redor daquele tempo. Isso é uma questão importante, quando a gente estuda esses temas, fazer a devida significação de termos que, nesses contextos, tinham outro sentido. Então, Fernando, como disse para você, eu tenho milhares de fotos, mas eu selecionei algumas para a gente mostrar algumas coisas. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Bacana, professor. Muito obrigado. Os interessados, né, em ler a obra Isis Sem Véu, uma chave mestra para os mistérios da ciência e da teologia antigas e modernas. Hoje nós conversamos sobre o capítulo 14, né, que fala sobre o Egito. Essa obra é de Helena Petrovna Blavatsky, e o professor Ataníbio trouxe aí algumas fotos maravilhosas que ele registrou quando esteve lá com um grupo, né, de estudos que ele liderou para essa viagem certamente inesquecível para todos que estiveram lá. O capítulo, né, de Isis Sem Véu, o volume 2, trata da Índia, e talvez seja o nosso próximo capítulo, não é, professor? Numa outra ocasião, para falar sobre a Índia. Exatamente, esse é o nosso plano, fazer trazer um olhar também sobre esse grande foco civilizatório, esse grande centro civilizatório que contribuiu enormemente, e seguimos usufruindo das contribuições da tradição védica para a evolução da humanidade, que foi a civilização indiana, a cultura da Índia antiga, a cultura védica. Então, capítulo 15, né, desse volume, a ideia é a gente explorar ele um pouquinho também. Professor, muito obrigado por hoje. Obrigado a todos que seguiram o nosso programa e até o próximo Cá Entre Nós. Um abraço, professor. Obrigado. Cá entre nós, assim que eu vejo você, amigo desses que não dá pra perder, tem música no ar, histórias pra contar. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá entre